Então, vamos lá, se você usa a régua dessa forma, puxando aqui, você muito provavelmente já caiu em um problema, que é, você tá fazendo as suas linhas guias e na cor, no fundo do frame branco. No frame branco, você consegue criar tranquilo suas linhas guia. Então aqui eu criei minhas margens e tô usando tranquilo. Se eu for fazer também aqui no verde, vou conseguir também tranquilo. Vou arrastar aqui, vamos só ajustar. Então no verde eu também consigo tranquilo. Se eu for para azul, eu consigo tranquilo criar as linhas guias e visualizar elas. Então agora aqui no azul a gente consegue também colocar elas e usar elas de guia, literalmente de guia, que servirão para você posicionar elementos e te guiar na hora da criação. Porém, se você já criou com essas linhas guias, você chegou num problema que era de não visualizar, de ter um problema de visualização aqui no frame vermelho. Então quando você coloca no frame vermelho, fica bem mais difícil de visualizar essa linha guia. E seria muito bom se a gente conseguisse trocar as cores. E a gente consegue com uma técnica oculta, que é basicamente assim. A gente não vai usar as linhas guia, essa aqui a gente não consegue trocar as cores, a gente vai usar de uma outra forma. Então hoje em dia a gente tem duas formas de criar linhas guias no Figma, que é pelas réguas, e tem o outro que é o layout grid. A gente vai adicionar aqui, ó, e a gente consegue configurar ele. Tem diversas opções. Isso aqui a gente usa muito para fazer páginas, né? Então, criar várias colunas na página e você usa para te guiar na criação de páginas. Porém, a gente consegue também burlar isso. Então, aqui primeiro a gente já começa com grid. Aí tem colunas e tem rows. A gente vai criar as colunas. Eu já consigo trocar a cor, né? Então tá vermelho. Aqui é a técnica, a gente já consegue trocar a cor para um verde, por exemplo, e aumentar um pouco a opacidade. Ela fica automaticamente assim configurada. Primeiro a gente vai colocar em duas linhas, vai colocar uma margem de 100, vai colocar a opacidade de uns 50, deixa uns 50 mesmo, e aqui a gente vai conseguir trocar a cor, e o segredo vai estar aqui no gutter. O que é o gutter? O gutter é o espaçamento entre as colunas, que é esse meio aqui, ó, espaçamento entre as colunas. Como tem duas, tem esse espaçamento. Se eu for adicionando, vai ter mais espaçamento entre elas. Então a gente vai deixar em duas, e conforme a gente vai diminuindo, ele vai diminuindo esse gutter aqui, ó. Então a gente chega até 1, certo? A gente vai diminuindo ou aumentando. Porém, existe um segredo e algum motivo que, se você deixar em 0, o certo era ficar assim, ó, tudo junto, certo? Porém, ele inverte isso. Então a gente coloca em 0 e parece que ele inverte tudo. Eu não entendi até hoje por que acontece isso, mas a gente consegue transformar o layout grid em linhas guias. Inclusive, ao invés de 2, a gente consegue colocar 1 e fazer uma linha guia. A gente pode colocar em 80% e trocar para uma cor, um amarelo, por exemplo, e pronto, a gente já tem uma linha guia aqui, ó, nas colunas. Agora, como é que a gente faz para fazer em cima e embaixo? A gente vai sair daqui, selecionar bem aqui no cantinho do layout grid, desse aqui, e dar um Ctrl D, que vai duplicar ele. E agora a gente vai configurar esse que vai ficar em cima e embaixo. Selecionar as configurações, clicar aqui em colunas, e ao invés de colunas a gente vai colocar rows. E basicamente ele já vai ficar automático de margem de cima, de 100 de 100, porque a gente já configurou do outro. Então a gente consegue usar e trocar as cores. Então se quiser trocar as cores, a gente seleciona os dois e consegue trocar para um verde, para qual cor você quiser. Então, a gente tem linhas guias personalizáveis. Um verde, um amarelo. O maior problema é quando você tem o frame vermelho, que você não consegue ver. Nos outros fica tranquilo. Porém, se você quiser personalizar, esse aqui tá o segredo. E a gente consegue criar outras linhas guias dessa forma.